Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, queridos? Dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus por isso. Estamos aqui para mais esta live, para mais uma meditação na palavra de Deus. Bom dia, pastora Odilon, que já está aí de perto também, Maria Vaz. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deixe de pegar aí o seu copo com água para no final fazermos um ato profético. Bom dia, pastora Cícero. Glória a Deus. Pastora Cícero já está de prontidão também. Hoje é dia de Santa Ceia. Daqui a pouco eu estarei saindo para a igreja. Temos a Santa Ceia hoje pela manhã às 8 horas e à noite às 18 horas. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. Aleluia. Queridos, hoje a nossa meditação é do capítulo 21 de 1 Samuel. O capítulo 21 é quando o Davi ele vai ter com o sacerdote Aimeleque. O Davi aqui ele estava fugindo do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo. Então ele estava fugindo. E Davi ele tinha seus homens, ele tinha sua equipe de soldados, sua equipe de guerreiros que o acompanhavam. E eles estavam com fome. Então Davi ele foi até o rei ele foi até ao sacerdote Aimeleque atrás de pão, atrás de comida para comer. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele comeu uma comida que, de acordo com Levítico 24:9, deveria ser dos sacerdotes. Ele comeu. Uma outra atitude que nós vamos ver Davi aqui, quando ele estava fugindo de Saul, ele chegou também até o rei de Gate. E sabe o que ele fez, rei de Gate? Ele teve medo, ele teve temor deles ser morto, deles entregarem ele para Saul. Então ele deu uma de louco. Lá no versículo 13, olha só, Davi ele se fez de louco para fugir, para escapar da morte. E você? Mas o que eu quero destacar é o versículo 4, que fala assim: E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Então, eles comeram. O sacerdote Aimeleque, ele deu a Davi o pão que, de acordo com Levítico 24:9, deveria ser consumido apenas pelos sacerdotes. Mas aqui nós vemos que o Aimeleque, ele procedeu sabiamente ao entregá-los a Davi, a fim de que este o oferecesse aos soldados que estavam famintos. E o interessante é que no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, 3, 4, Jesus faz menção desse texto. Quando num dia de sábado, Jesus ele estava colhendo espigas de milho para saciar a fome dos seus discípulos. De acordo com a lei de Moisés, não poderiam trabalhar, fazer colheita no sábado. Mas Jesus ele estava colhendo milho. Os fariseus ali, eles viram. Então o Senhor Jesus, ele citou esse episódio quando os fariseus o afrontaram ao verem que os discípulos colhiam espigas para comerem no sábado. Então veja bem, o Messias, o Senhor Jesus, ele quis mostrar que se Deus não havia punido a Davi por ter comido o pão santo, o pão sagrado, porque de acordo com a lei de Moisés ele deveria ser punido. Ele não foi. Então Jesus, ele mostra que se Deus não havia punido Davi, nem os soldados por terem comido os pães da proposição,
por que condenaria os seus discípulos por terem colhido espigas no sábado? O que quer dizer isso, pastor? O que nós podemos aprender daí? O que Deus está falando conosco nesse dia? Queridos, quando a pessoa se torna religiosa, ela passa a ter atitudes condenatórias, como os sacerdotes da época do Senhor Jesus. Ninguém pode julgar a fé e as atitudes de quem quer que seja, mas cada um deve examinar e cuidar de si mesmo. Queridos, muitas vezes nós temos dificuldade de ganhar almas para Jesus. Ou muitas vezes as pessoas vêm à igreja e não ficam. Por quê? Muitas vezes por causa de pessoas religiosas que gostam de ficar apontando, né, o erro. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes acontece, que eu já vi. Às vezes chega um casal na igreja e às vezes tem pessoas que se aproximam e a primeira coisa que a pessoa quer saber, vocês são casados? Tem que casar. Eu mesmo, um tempo atrás, perdi um casal por causa disso. Eles estavam indo na igreja e eu fiquei aí, vamos trabalhar. Queridos, eu já casei com tanta gente que estava junto, sem nunca meter o bedelho. A gente vai, mostra o evangelho com o tempo. Né? E de repente esse casal, por quê? Porque alguém não, tem que casar para Deus abençoar. Então, queridos, é a religiosidade. Davi, ele comeu pão que não podia, não teve nenhuma dor de barriga. Aimeleque foi sábio em dar a ele. E Jesus estava lá colhendo os espigas no sábado. E os fariseus, queridos, quantas pessoas que precisam ser salvas, precisam aceitar Jesus como Salvador, precisam de uma igreja para congregar. E às vezes, porque a gente quer fazer o seguinte, muitas vezes a gente quer tirar o cisco que está no olho dos outros, como disse Jesus, e não enxergamos a trave que está no nosso. Então, pense nessa palavra. Pense nessa palavra. Amém, queridos? Glória a Deus, porque temos que ganhar almas para o Senhor Jesus. Às vezes, quanto tempo a gente levou para deixar de fazer certas práticas, certas coisas, e a pessoa aceita Jesus ou chega na igreja, a gente quer que do dia para a noite ela seja santo, perfeito em todas as áreas, sendo que nós, muitas vezes, temos áreas da nossa vida que estamos nos aperfeiçoando. Espero que o Senhor Jesus fale com você, espero que você pense nisso, espero que você seja uma pessoa de Deus nesse aspecto, para ajudar as pessoas a permanecer na presença de Deus, mesmo quando você detectar falhas. Amém, queridos? Querido Deus e Pai, nós te damos graça pelo dia que o Senhor fez. E nós vemos aqui nesse texto, Davi comendo um pão que, de acordo com os ensinos de Moisés em Levítico, ele não deveria comer. Mas o sacerdote, Aimeleque, pega daquele pão santo, sagrado, que era só para o sacerdote, e dá para que Davi comesse com seus homens, que estavam famintos. A gente vê o Senhor Jesus sendo condenado pelos fariseus, porque colhia espigas em um sábado. Meu Deus, quantas vezes nós estamos condenando as pessoas? Quantas vezes nós estamos condenando pessoas que mal acabam de chegar à casa do Senhor? Quantas vezes, ó Pai, estamos condenando o nosso próximo, nosso irmão? O teu Espírito nos dê sabedoria para entendermos esta palavra, em nome de Jesus. Pode tomar na água, meu querido. É como a questão da água. Às vezes tem gente que não gosta, né? Não deve fazer isso, não. Tem coisa, irmãos, é a fé. A Bíblia diz que seja feito segundo a vossa fé. Se você tem fé, você vai pegar um copo de água, vai orar, vai consagrar a Deus. E esta água vai descer e vai trazer graça, paz, cura, saúde para você. Faça isso em nome de Jesus. E quem tiver criticar, deixa criticar. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com você hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo!